Olá, eu sou Flávia Perdigão e você está assistindo o programa Mulher Real. Aqui tem sempre informação, orientação, histórias de vida que te ajudam a enfrentar as dificuldades do dia a dia. No programa de hoje vamos falar sobre descansar em Deus. Acreditar que se for propósito do Senhor, tudo é possível. Então fica com a gente, Mulher Real começa agora. A nossa conversa agora é com a Adriana Rezende. Ela vive uma maternidade atípica, sendo mãe de uma criança com síndrome de Patau. Então, Adriana, primeiro quero te agradecer por estar aqui, pelo seu sim. Nós sabemos aí, você vai contar para nós todos os seus processos. Às vezes até estar aqui é todo um processo também, não é verdade? Então, nós queremos sim entender o que você tem passado, os momentos, o que Deus tem gerado no seu coração. Às vezes, quando as pessoas vêm aqui e falam, às vezes até dessa síndrome, né? E às vezes tem muitas pessoas que não conhecem, não entendem a profundidade, o que é viver cada dia, né? A superação de todos os momentos, mas também de trazer, como a gente falou, existem propósitos em tudo que Deus faz. Existe direção em tudo que Deus tem colocado nas nossas mãos, né? A gente nunca pode perder a esperança daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, né? Então, te agradeço mais uma vez. Deixo livre aqui para você nos direcionar dentro de tudo que Deus tem feito na sua vida, na vida da sua família e também no seu coração. Te agradeço pela oportunidade de estar aqui, Amém. Dando voz, né, ao que o Senhor tem feito nas nossas Amém. vidas. É um propósito de Deus, do Senhor, o mover do Senhor, que a gente tem vivido, né, o propósito do Senhor nas nossas vidas. Sou mãe de 3 crianças abençoadas, 3 filhos lindos, sou muito bem casada com um homem que é maravilhoso, tem muita fé em Deus. Eu falo que ele é a pessoa que me alinha, sempre que a mulher é tomada, né, por muita emoção. Sim. E a minha referência é ele me dá essa... Principalmente no que a gente vive uma situação extrema, né? 24 horas, então Sim. ele é uma bênção na nossa vida. Os nossos filhos têm o Henrique, né, de 12 anos, um rapaz lindo. A Valentina, de 3 aninhos, e o Emanuelzinho, de 1 ano e 4 meses. Quando eu engravidei do Emanuel, não foi uma gravidez planejada, né? Eu estava num momento muito bom da minha vida, porque eu vinha de muitos anos trabalhando nesse mundo executivo, sempre em grandes projetos. E eu resolvi dar uma parada na minha carreira e falei assim, não, agora eu quero viver para a igreja, trabalhos da igreja, eu quero viver e cuidar da minha família. E aí eu lembro que eu saí dessa empresa, que é um projeto que eu amava muito, e aí eu me vi dentro do lar, né? E eu estava vivendo o que o Senhor estava nos presenteando, nos concedendo naquele momento. Então, quando nós engravidamos do Emanuel, para mim foi um choque, porque a Valentina estava muito novinha, né? E aí a mãe aí começa todos aqueles sintomas, né? E até a parte hormonal e emocional, mas aí começamos todos os cuidados aí todos os exames. E eu me lembro quando foi no 4º mês, a gente foi fazer aquele primeiro exame, né? Que é um morfológico. E aí a gente espera, né, ver o ultrassom, a primeira imagem, né, que você vai ver do ultrassom do bebê. E aí o meu médico meu esposo foi comigo, ao fazer o exame, nós recebemos, olha, sua translucência nucal do bebê deu uma alteração muito grande, seu bebê tem alguma síndrome, sugiro você procurar seu obstetra. Nossa. Aquilo assim, meu mundo desabou. Eu só me recordo de lá na calçada, eu lembro que eu saí chorando muito, na calçada eu lembro do meu esposo me abraçando, eu chorando muito, ele falando, Adriana, nós vamos ter o filho que o Senhor vai dar pra gente. Que forte, Adriana. Foi a única coisa que eu me lembro, que ele me pegando na calçada. E aí nós começamos uma série ligamos para a nossa obstetra, quero fazer exame, quero investigar, liguei para o meu obstetra, e ela falou assim, Adriana, algumas mães não suportam conviver com o diagnóstico, você tem a opção de não investigar. Porque são 9 meses de gestação, você está no 4º mês, então algumas mães não preferem, falam assim, não, quando nascer eu vou saber o que é. E eu falei assim, não, com a minha obstetra, se for possível fazer alguma coisa enquanto eu estou grávida, eu quero saber para poder seguir um tratamento. E aí nós tomamos a decisão de fazer um exame muito invasivo, onde coletava aí o líquido da placenta. A gente estava na semana exata de fazer, tinha um risco de aborto
significativo, né, para fazer aquele exame. Era um exame assim, muito invasivo, tomamos a decisão de fazer. Nesses 20 dias, né, esse líquido ia para um laboratório em São Paulo para fazer uma biópsia, eram 20 dias para sair o resultado. Sim. Nesses 20 dias, as 2 crianças lá de casa pegaram Covid. A gente ainda estava no finalzinho do Covid. Sim. Então, meu esposo ficou por conta das crianças e foram 20 dias de ansiedade para a espera de um laudo, mais as crianças que pegaram Covid. E aí, eu lembro que a gente tinha uma consulta com a médica na sexta-feira. Na quinta-feira, à noite, saiu o exame e a minha médica tinha pedido. Eu não quero que vocês abram o resultado em casa. Nós vamos abrir aqui juntos. Só que o meu esposo não aguentou e abriu. Porque ele abriu, eu falei assim, não, eu também quero saber. E quando a gente abriu, tinha lá trissomia do 13, do cromossomo 13. E aí, na hora, a primeira coisa que nós que somos leigos, né? Nós somos da área médica, jogamos aquilo no Google. E aí veio o grande choque. Tudo que tem hoje na literatura médica, que tem no grupo, é uma trissomia incompatível com a vida. Olha. Aí você imagina, né? 4 meses de gestação, os pais receberem incompatível com a vida. Sim. Acomete os bebês com más formações severas. Apenas... Aí vem a estatística. Sim. A gente vai muito naquele momento Google, né? Que a gente quer estudar, quer entender. Sim. E aí, nesse dia, eu lembro que aí meu esposo me hospitalizou, porque eu já estava muito cansada. Quando eu recebi aquilo, eu não aguentei. Eu falei para ele, eu não vou dar conta. E aí, quando me levou no hospital, eu lembro que eu fui medicada. Voltamos na mesma madrugada, porque o hospital estava cheio de pessoal de Covid e a médica não quis me manter lá. Sim. E quando eu cheguei, eu lembro que até nesse dia da internação, a médica falou para mim, você quer perguntar alguma coisa, mãe? Eu falei assim, eu quero saber se meu filho vai sobreviver. Ela falou, não, pode chorar, todos morrem. Assim, dessa forma? Dessa forma. E aí eu lembro que no meu subconsciente eu ficava, gravidez é vida, gestação é vida. Como é que eu vou viver uma gravidez com um diagnóstico de morte? Na minha cabeça, assim, isso era inimaginável. Porque não era uma má formação, não dependia de um médico, de um transplante, de um medicamento, fora daqui no Brasil ou fora. Não, seu filho vai morrer. Ou dentro da sua barriga, na gestação, ou no parto, ou poucas horas depois do parto. Sim. E aí eu lembro que eu tomei, eles me deram uma medicação bem leve por causa da gravidez. Aí eu fui acordar no outro dia, já meio-dia. E nesse momento eu tive um momento assim, e o tempo todo que eu estava indo para o hospital, voltando, eu ficava assim, Senhor, como é que será viver 9 meses de gestação esperando um filho que vai morrer? Aquelas perguntas que aqui, né, o programa é Mulher Real, aquela pergunta que você não quer se fazer, mas você que recebeu aquele diagnóstico, você se faz. Se faz. Vai morrer quando? Eu não vou suportar sobreviver e esperar por isso, né? E aí eu lembro que eu tive um momento lindo quando eu acordei e já tinha uma consulta com a nossa obstetra na sexta-feira à tarde. E eu tive um momento maravilhoso com Jesus. Olha. Eu lembro que ele falou assim para mim. E todos esses questionamentos que toda mãe faz, ele falou assim para mim você entrega ele. E eu lembro que eu olhei assim para a janela do meu quarto e eu falei assim, eu sempre disse que eu aprendi a te amar sobre todas as coisas. Eu te entrego, meu filho. E Flávia, quando eu falei eu te entrego, aquela dor que eu estava sentindo física e emocional, ela foi embora. E eu lembro que o Senhor falou uma única coisa para mim. Ele falou assim, olha para cima. Quando ele falou olha para cima e aquela dor foi embora, eu lembro que a minha cunhada tinha descido para pegar algo para eu comer. Ela voltou, já estava pronta para ir para a médica. Quando aí ela voltou, ela falou assim, o que foi? O que aconteceu? Eu falei assim, não, a gente tem consulta agora, eu quero ir para minha médica. Aí chegou na minha médica, eu chorei, falei, como que pode isso? Não existe, toda doença tem um tratamento. Né? Ninguém fala para ninguém, você vai morrer. A única coisa que tem é, vai morrer, senta e espera, vai morrer. E aí eu lembro, a minha médica, assim, foi uma bênção também na nossa vida, né? Toda essa jornada com o Emanuel. E eu falando com ela, falei assim, Thaís, nós temos uma missão muito linda. Nós vamos entregar um filho para Jesus. Nós vamos gerar o melhor filho que a gente puder e você vai me ajudar. Eu quero fazer todos os exames, tomar todas as vitaminas, porque eu vou entregar um filho para Jesus e Jesus merece. Eu não sabia naquele momento o que viria. Eu falo que se a gente soubesse, né, dos milagres, né, a gente não viveria esse processo todo, né?
E aí nós começamos, a minha vida começou um mover do Senhor na minha vida. E aí eu lembro que tinha pico, sim, né, de desespero, disso. Aí a gente foi, toda uma equipe médica que começa a assistir esses pais, né? E eu lembro que começou um mover do Senhor muito grande, pessoas vindo até mim, Adriana. O Senhor manda te dizer, levanta-te que do teu milagre Ele está cuidando. Olha. E eu falava assim, Senhor, Ele tem um projeto muito lindo nessa história toda, de mentorear mulheres na minha casa. E eu ficava, Senhor, como que eu vou mentorear, gestando um filho que pode vir a óbito a qualquer momento? Como é que eu vou cuidar de pessoas? E o Senhor falando, levanta-te, pelo teu milagre eu estou cuidando. E aí veio esse projeto, nós começamos a mentorear mulheres, mulheres caminhando comigo, anjos orando, pessoas orando. O Senhor, literalmente eu me senti durante toda a gestação carregada pelo Senhor. Nossa. Toda vez que a gente ia aos médicos, eram momentos assim muito difíceis, né? Eles deixavam claro, né, quando eu não ia, não era a minha médica que me atendia, porque geralmente grávida vai muito ao médico, né, que tem alguma coisa, tem que ir ao hospital. Os médicos falavam, olha, você está levando essa gestação, mas você já sabe o que vai acontecer, não sabe? Nossa. E eu falava, eu lembro que uma vez num dos hospitais, eu falei assim, doutor, eu estou aprendendo a viver um dia de cada vez. Já são 18 horas do dia de hoje, vamos ouvir o coração do Emanuel? Aí ele virou para mim e falou assim, boa estratégia. E aí nós seguimos durante toda a gestação. Foram momentos assim muito difíceis, porque, para você ter uma ideia, tem um grande índice de aborto, né, em gravidez com diagnóstico de Patal. Apenas 2,5% chegam ao final de uma gestação. Nossa. Então, quando as mães vão para a estatística e vão para a medicina para ver o que você tem, você se esbarra só nisso. Só um diagnóstico de morte. E aí, a gente com muita fé, a gente pedindo Deus. Eu lembro que meu marido sempre me dando o centro, Adriana. A palavra do Senhor diz que você tem que saber pedir. Aí eu lembro que um dia que ele me falou isso, eu fui para o meu quarto, fechei a porta, ajoelhei e falei assim, eu tenho que saber pedir, eu quero a cura do meu filho. Eu quero um milagre na vida do meu filho. Eu não aceito esse diagnóstico. Gestação é vida, criança é vida. Eu não vou viver uma gestação de luto. E quem convivia com a gente durante a gravidez não sabia o que a gente, não imaginava o que a gente estava vivendo. É mesmo, Adriana. Então não via a gente triste, não via a gente abatido. Era assim, e não vinha da gente, Flávia. Era o Espírito Santo agindo na nossa vida o tempo todo. As pessoas falavam, tinham muito cuidado, né? Eu grávida. Adriana, tô te ligando para saber se você tá bem. Você tá bem? Eu falei assim, tô ótima. Mas você tá bem mesmo? Eu falei assim, tô. Eu tô vivendo um dia de cada vez. Amém. E o que a gente aprende muito numa situações como essa, que confiar em Deus é caminhar. E tudo aquilo que aconteceu, muita coisa aconteceu durante a gestação, quando eram situações muito extremas, eu lembrava do que o Senhor tinha, que Jesus tinha me dito, olha para cima. E toda vez que eu olhava, eu orava aquela dor ia embora. Então, pra você ter uma ideia, quando a gente foi pro parto, no dia do parto, que era, né, para os outros médicos, a nossa médica sempre nos deu esperança, né? Mas eles falavam, olha, vai ser um dia muito triste, um momento muito triste, não leva a família, não leva seus filhos, vai só você e seu esposo, porque nós vamos cuidar de vocês naquele momento e vai ser um momento muito triste que vocês precisam viver aquilo, só vocês dois. Então, assim, nós fomos para um hospital para... O dia do parto do Emanuel foi um dos dias mais tristes da minha vida. E eu lembro que nós paramos a caminhonete na frente do hospital, meu esposo fez a seguinte oração, Senhor, se o Senhor nos der um filho cheio de cuidados especiais dentro de casa, o Senhor vai nos capacitar para cuidar. Se o Senhor resolver recolher, o Senhor vai nos dar o conforto para viver tudo isso. E se o Senhor fizer um milagre, o Senhor vai nos capacitar para te honrar o resto das nossas vidas. E aí nós fomos para o parto. O Emanuel nasceu. Foi um parto muito tenso para os médicos e para a gente. Então, Emanuel nasceu. Emanuel teve uma parada, mas foi ambusado. Rápido ele voltou. Eu peguei o Emanuel, porque consegui tudo que a mãe vive. Consegui pegar o Emanuel, mas a gente tinha assim, a gente estava tão tenso, né? É agora ou não é agora? E aí o Emanuel foi surpreendendo todo mundo. Emanuel nasceu, Emanuel chorou, Emanuel parou, Emanuel voltou. Tinha um bloco cirúrgico todo preparado, porque é muito importante que as mães entendam. Para mim, assim, eu não vou receber um diagnóstico de morte.
eu quero saber o que meu filho vai ter. Então, durante a gestação, nós procuramos médicos que conseguiam dar um diagnóstico. Olha, ele tem uma má formação no coração, ele tem uma má formação na cabecinha, conhecer o seu bebê enquanto ele está nessa vida uterina, para você saber o que seu filho vai nascer. É verdade. E para você ter uma ideia, essas más formações são o primeiro ultrassom que nós fizemos do Emanuel, a gente comemorava. Ele tem braço? Tem. Ele tem as pernas? Tem. A cabeça, o rosto fechou? Fechou. Olha. É uma situação assim, muito extrema. Sim. Porque quem recebe um diagnóstico patal vive. E aí, a gente já sabia as malformações que o Emanuel tinha. E diferente de alguns casos que, de fato, não tem como sobreviver, porque eles nascem com cardiopatias severas, o Emanuel tinha uma grande chance. Olha. Então, o Emanuel nasceu, Emanuel desceu para a UTI, né? Eu fiquei naquela, não estão deixando eu ver. Depois que passou a anestesia, eu desci para ver o Emanuel. Nós nos preparamos para um hospital onde tivesse todo o cuidado, para o Emanuel ser entubado. Tinha uma equipe de médicos esperando para operar o Emanuel, porque ele tinha uma dilatação no rim direito muito grande. Então, ele já precisaria nascer e sofrer uma cirurgia para colocar um dreno. Entendi. Ele fez tanto xixi na hora do parto que não precisou. Olha, Adriana. Resolveu, na hora do parto. E aí, quando eu cheguei na UTI, eu falei assim, cadê os equipamentos no Emanuel? Vocês não estão colocando os equipamentos no Emanuel porque ele tem patal, vocês não querem investir na vida dele. Cadê os equipamentos? Aquela neura de mãe, né? Sim. Aí eles falaram assim, calma, seu filho não está precisando. Aí é impossível ele não precisar, ele tem patal. E o Emanuel estava só com o CPAPzinho. E com a sonda da alimentação. E aí, a gente foi passando um dia, foi passando 2 dias. Eu lembro que eu, mesmo com cesárea, depois de eu falei com a minha médica, me segura nesse hospital, porque eu preciso ficar junto do Emanuel. Se eu for e voltar para minha cidade, eu não vou conseguir. Eu, com 7 dias, 8 dias, eu já estava dirigindo, indo e voltando para a UTI para ver o Emanuel. E eu lembro que um dia eu cheguei na UTI, o pessoal estava... Meu esposo voltou a trabalhar. E aí eu cheguei no hospital, o pessoal da UTI estava comemorando. Emanuel mamou. Eu falei assim, bebê mama. Adriana Patal não mama. O seu filho mamou. E aí a gente foi vivendo aquilo tudo até que a gente recebeu uma notícia que foi muito difícil. Seu filho tá de alta. Aí eu falei assim, com 30 dias Emanuel tá com alta? Não pode. Mas é aí que começa a nova jornada. O seu filho tá recebendo alta, mas vocês não. Pela síndrome que ele tem, ele vai virar óbito a qualquer momento. Mas vocês podem estar de alta, mas quando vocês se sentirem preparados para levar, vocês podem levar. E aí eu lembro que nós demoramos 15 dias para ter coragem para tirar o Emanuel do hospital com esse diagnóstico. E aí, quando nós fechamos, tomamos coragem, literalmente coragem, conversamos muito. Eu coloquei todos os meus medos para o Douglas, meu esposo, e a gente falou assim, não, vamos, o Senhor está nos presenteando com a vida dele, vamos levar. Verdade. Quem está conduzindo a situação toda desde o início é o Senhor. Nós levamos para casa e o Emanuel, graças a Deus, as cardiopatias leves que ele apresentava, elas foram sumindo. Fazia um exame, ela sumia. Fazia o outro exame, ela sumia. Não tinha. As cardiopatias, elas foram se resolvendo. Né? E aí nós começamos uma luta, né? Uma nova jornada do que é cuidar de um patal vivo. Porque nós, como os pais, a gente sempre quer saber o que vai ser, o que ele vai ter. E a gente se esbarra no seguinte posicionamento. Não tem nenhum vivo. Pouco sobrevive, então a gente não tem referência. Vocês são referência. E aí a gente começa a viver uma vida na dependência do Senhor 24 horas. O Emanuel, de tudo, né, das más formações dele, que são muito leves pela síndrome, ele faz algumas crises de apneia, que ele simplesmente para. Para. E Emanuel, hoje ele tem 9 especialidades médicas que acompanham. Ele está hospitalizado em casa. Nós ficamos no ano passado 5 meses dentro de uma UTI. Também vivemos assim um mover do Senhor muito grande, de oração com muitas mães. Conhecemos muitas mãezinhas dentro daquela UTI, fizemos amizades, choramos muito, nos emocionamos. Diagnósticos sempre muito extremos, mas uma coisa assim que o Senhor, que eu sempre falei para todas as mãezinhas é: uma mãe, todo mundo pode desistir dos nossos filhos, mas nós não vamos desistir. Amém. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Enquanto os médicos nos chamam para nos despedir, nós vamos orar pela vida. Amém. Nós vamos pedir para o Senhor restaurar.
E se o Senhor, eu ainda falava com uma mãezinha que se tornou uma grande amiga minha na UTI, eu falava com ela, o dia que o Senhor recolher, nós vamos pedir para o Senhor ressuscitar. Se for da vontade dEle, Ele vai ressuscitar. Sim. Porque o Deus que nós servimos é um Deus de milagre. Amém. Ele já era Deus antes da medicina. Sim. Então nós vamos pedir e a vontade dEle vai ser feita. Mas nós, mulheres, precisamos orar e acreditar na vida dos nossos filhos. Sim, sim. Principalmente em diagnósticos assim tão extremos que eu não imaginava que isso nem existia. Sim. Né? Então, hoje a gente vive isso a todo momento cuidando de Emanuel. Graças a Deus o Senhor foi encaminhando médicos que não ocultam da gente a realidade, mas eles respeitam a vida do Emanuel. Porque eu sempre falo, o Emanuel não vai só ter cuidados paliativos, o Emanuel vai andar. Amém. O Emanuel vai falar. E o Emanuel tem nos surpreendido, principalmente nos últimos dias, né? Estar aqui hoje é um exercício muito grande de fé e de entrega ao Senhor. Sim. Porque pela síndrome eu posso voltar em casa e o Emanuel não está lá mais. Principalmente pelas últimas crises que ele tem feito. E o que eu tenho aprendido do Senhor é descansar. Amém. E às vezes a gente acha de descansar e entregar, né? E caminhar. Porque tem hora que dá vontade da gente ficar parado esperando. Com certeza. Mas a gente precisa lutar por eles. E lutar por eles também é aprender a viver com todo esse diagnóstico e se permitir. Então a gente vive dias bons, dias ruins. E uma coisa assim que eu quero muito ter a oportunidade de falar para as mães de Patal, para pais que vivem diagnósticos extremos, que é: não desistam. Amém. Não desistam se o ultrassom do coração vier falando que não tem vida, se o exame neurológico vier falando que ele tem convulsão 24 horas, o Senhor vai prover. Ore pela vida do seu filho e peça ao Senhor que fez para refazer. Amém. Para que corram rios de água viva dentro, porque a gente recebe muita palavra de morte. Sim. Né? Eu lembro que teve um dia que uma médica chegou perto de mim e falou assim: você não tem consciência do diagnóstico do seu filho? Eu falei assim: doutora, eu tenho. Ela: mas você já sabe o que vai acontecer, não sabe? Eu falei com ela: sei o que vai acontecer comigo, com você e com ele. Todos nós vamos morrer, a gente só não sabe quem vai primeiro. Sim. E eu falei, eu e meu esposo, a gente sempre teve muito com a gente. Nós não tivemos uma gestação de luto, nós não vamos viver uma vida de luto. Espera, porque nenhum pai, nenhuma mãe fica esperando um filho morrer. É verdade. Então, o Emanuel, ele tem síndrome de Patal, que é uma síndrome rara, muito grave, mas ele tem a síndrome tudo que um outro bebê comum teria. O dentinho nascendo, ele tem febre, ele fica incomodado com a barriguinha, ele está fazendo introdução alimentar. E o que é muito importante, eu lembro que uma vez eu acabei entrando, né, no grupo de Patal no Brasil, e uma das mãezinhas que eu me aproximei, ela falou assim: Adriana, como é que você convive com o diagnóstico? Eu falei com ela: eu não convivo, porque nenhum pai, nenhuma mãe senta e fica esperando o filho morrer. Então, o Emanuel merece viver, ele merece ser respeitado pela vida que o Senhor concedeu a ele, pelo milagre de cada dia. Né? Os pais de Patal que têm esse diagnóstico, a gente fala que a gente vive de milagre. É verdade. De hora em hora. É verdade, Adriana. Então, a manhã de hoje já foi um milagre, hoje à tarde está sendo um milagre, essa noite vai ser um milagre, e a gente vai vivendo de milagres. E é muito importante, como o diagnóstico é um diagnóstico muito extremo, que você viva a história do seu filho. Não se norteie por um só foi até o 8º mês de gestação, um morreu no parto, que é só isso que a gente ouve. É verdade. Um morreu 10 dias depois na maternidade, um morreu com 3 meses, com 1 ano. Viva a história do seu filho. Amém. Eu não quis conhecer outras histórias de morte durante a gravidez do Emanuel. Eu quis viver a história dele, porque o Senhor tem algo para ele. Para cada um de nós. Cada um de nós temos a nossa história, né, para ser vivida conforme o Senhor tem para a gente. E aí a gente quis viver a história do Emanuel. E a gente tem aprendido muito com o Emanuel. Aprendido Emanuel, eu falo que é uma lição a cada dia. Então, a gente tem aprendido a viver, a mudar toda a rotina da família, a ser pessoas melhores a cada dia.
Adriana, como é importante te escutar, como é importante ver essa família, que nosso programa está chegando ao fim, mas eu queria deixar essa palavra no seu coração. Vocês são referenciais e Deus tem levado vocês a tantas outras vidas que vão se basear em você, sim, né? Por mais que cada um tenha a sua história. Eu louvo a Deus por conhecer você, a sua história. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão e vai nos assistir como resposta de oração. E em breve eu quero te ver aqui de novo. Eu quero escutar mais dos seus milagres. Eu sei que Deus fará muito mais. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. O Mulher Real chegou ao fim, mas na próxima semana estamos de volta com novas histórias, novos temas, para que você seja abençoada. Então Deus te abençoe e até quarta, às 11h30 da manhã.